o meu maior perrengue financeiro na minha juventude, ele acontecia todo dia, mas eu nunca tive a preocupação que eu não ia conseguir rever. Usava bem, usava até o que não tinha. Ele postou que estava assistindo um jogo de futebol num lugar em Santos. Ela, que é de Santos, viu que ele estava do lado da casa dela e resolveu aparecer por lá. 14 anos depois, eu tenho a honra de receber Juliana Góes e Krika aqui no Joga na Roda. Que Olha só. honra! Coisa boa, hein? Obrigada. Obrigado a vocês por terem topado. E que introdução, né, gente? Como é que foi esse negócio? Legal, podemos dizer que eu não gosto de futebol, mas eu gosto bastante dele, porque são 14 anos desse movimento ousado que eu fiz e que valeu muito a pena. Esse jogo foi um golaço, né? Pelo visto. Foi maravilhoso. Eu devo tudo a Santos, né? Aproveitando, né? Acho que é o fato de você ser dinamarquês brasileiro, dinamarco-brasileiro. Eu sou vira-lata, né? Mais fácil dizer assim. verdade. Nasci no Brasil. Ah, você nasceu no Brasil. Eu fui pra Dinamarca com 4 anos. Minha família é dinamarquesa norueguesa. Tá. Mas eu fui criado, escolarizado, fiz faculdade na Dinamarca. E eu tô no Brasil, vai fazer 15 anos esse ano. Como é que é a relação, comparando, né, as duas nações, assim, a gente pode dizer que são bem diferentes, culturalmente são bem diferentes, né? Acho que não é apenas só a distância geográfica. A distância cultural também é bem grande em vários aspectos. Como é que você compara, assim, por exemplo, a relação do dinamarquês com o dinheiro, com a vida financeira, versus a relação do brasileiro com o dinheiro? Bom, eu sempre digo que a grande diferença é que a educação financeira, ela acontece muito cedo. E quando eu falo educação financeira, na verdade é um reflexo de um sistema educacional na Dinamarca que funciona muito, muito bem, né? Um sistema educacional público que tem uma qualidade altíssima e por conta dessa cultura de ter um ensino de muita qualidade, naturalmente você vê esse reflexo em vários outros ambientes da vida, né? Então, um deles, né, é um pouco mais de consciência nessa parte da questão da gestão financeira. Eu vejo, com o meu ponto de vista de uma brasileira mesmo, né? Então, o que eu sinto é que lá também eles vivem uma realidade de mais estabilidade. Então, eles sabem que de uma forma ou de outra eles vão conseguir, né? Seja trabalhando como um C-level numa empresa, ou seja, trabalhando num emprego comum, digamos assim. Eles vão ter ali o suficiente, eles vão viver bem, eles não têm tanta preocupação, eles não têm os problemas que nós temos, e eles não têm esse abismo social, então é diferente. Mas eu vejo que existe muito isso mesmo, dessa consciência que vem cedo e também dos jovens saírem de fato mais cedo de casa. E daí, nesse ponto, eles precisam conquistar a independência não só financeira, mas a maturidade emocional mais cedo, porque com quantos anos, amor? Com 16 anos já é comum você sair de fato da sua casa e ir pra tua vida. Então você já antecipa um processo que muitas vezes aqui a gente sai quando casa. Você já quebra a cabeça, você já erra muito mais cedo, né, também. Eu saí de casa com 15 anos para ir estudar na faculdade e esse ponto é muito interessante que a Ju fala, porque também é um momento que muitas vezes você vai se conhecer, né? Você vai errar. E se você erra mais cedo, naturalmente você também aprende um pouco mais cedo, né? Você corrige antes. É justamente isso que na educação financeira para filhos, né, para crianças, jovens, que se fala muito, né? Você dá para a criança também a oportunidade dela ter uma pequena gestão ali, né, do dinheiro dela, ao invés de ser uma criança que fica pedindo tudo o tempo inteiro. Você trabalha bastante com empreendedorismo de impacto, né, Krika? Que aí é muito mais, assim, é um empreendedorismo com camada de compromisso com o impacto disso, né? Então, isso é muito bacana, cara. Isso é uma coisa que eu vejo vocês fazendo que eu queria ouvir um pouco mais, na verdade, assim, o que vocês passam para eles. Eu acho muito importante a gente trazer esse ponto, porque uma época eu notei que eu comecei a falar assim com as crianças, né? Quando a gente saía, a gente até orienta um pouco melhor, a gente vai sair para passear. Hoje não é dia de presente, né? Então, para eles já saberem que no passeio vai ficar, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, quando for o dia de presente, a gente vai combinar que é o dia de presente, então hoje é o dia do passeio. E no começo eu começava a falar para eles o seguinte, porque isso custa muitos dinheirinhos e a mamãe tem que trabalhar para ter esses dinheirinhos. Aí eu falei, opa, eu tô ensinando para eles que eu trabalho só para ter dinheiro? Não, calma.
Então a mamãe tem que sair para trabalhar, o papai tem que trabalhar pra gente ter os dinheirinhos pra você comer, pra você poder morar, ter banho quentinho, pra você poder ter suas necessidades básicas atendidas. Primeiro é pra isso. E eu vou dar talvez um ponto aqui que pode ser um pouco controverso, que pode ser um pouco até difícil de digerir. Se você colocar o serviço acima de tudo, você vai estar sendo sempre muito bem guiado na sua vida, muito bem cuidado. Serviço do ato de servir. De servir. Que a gente aqui no Brasil usa serviço, muita gente usa como sinônimo para trabalho, né? Não. Como serviço hoje. Então, o servir, né? Se você coloca isso como a sua meta relacionado a trabalho, você vai ver que você vai estar sendo cuidado. Se eu puder, através das minhas ações, relacionamentos, do meu trabalho, ampliar a visão para as pessoas entenderem que a gente está maltratando muitos animais e que isso é desnecessário, eu consigo, assim, contribuir. Ninguém vai olhar para o seu lado... É muito aquela coisa, você não vai ser espiritual, você não vai olhar para a sua espiritualidade, para o seu autocuidado se você não tem o que comer. Isso é muito verdade. Agora, se você começa a conviver com pessoas que de verdade têm, materialmente falando, muito pouco, mas vivem uma vida muito preenchida, você começa a entender que você pode sim colocar seu coração acima da necessidade do dinheiro. Essas são as pessoas que me inspiram verdadeiramente. Sobre perfil de investimento, assim, quem que é mais conservador, quem que é mais arrojado? Eu sou... eu acho que agressivo seria até colocar baixo a régua, porque... Eu sou ultra agressivo. Ultra arrojado, né? Arrojado. A gente tá no segundo... né? O nosso perfil ali na XP, a gente é moderado arrojado. Juntos somos moderados. Tá, vocês estão subindo para arrojado. Então. É que eu sou, por Mas natureza... eu dou segurar. Você puxa um pouco o balão. Sim. Né? Então, eu apoio muitas empresas que estão na sua fase inicial. E se a gente olha historicamente no Brasil e no mundo, essas são as empresas que o perfil de risco ele é maior. O agressivo. Mas se você diversifica o risco, né? Se você coloca em várias coisas, você aumenta a sua capacidade de ganho. Eu quero voltar agora um pouco para vida financeira. Antes de ser casal, né? Como é que o Crick dava com dinheiro? Como é que a Júlia dava com dinheiro? Eu conto ou você conta, amor? Você conta. Eu conto. Vamos lá. Então eu vou falar de mim primeiro, depois eu entrego a realidade Joga bomba, que a sai gente correndo. se conheceu. Eu fui criada numa família de classe média, então eu não tive, assim, problemas, né? Uma escassez dentro de casa. A gente não passou dificuldades. Porém, era aquela vida que eu via minha mãe sair 7 horas da manhã, voltava 7 horas da noite para poder... Meu pai faleceu quando eu tinha 9 anos, então a minha mãe bancou aquilo tudo sozinha. Ela foi uma guerreira, então não tinha escolha, sabe? Sim. É assim, não sobrava, mas não faltava. Talvez por ver isso acontecer, quando eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego foi com 13 para 14 anos como professora de patinação. Eu ganhava por hora, coisa de, enfim, eu não lembro nem o valor, mas por mês dava uns R$200. Era muito dinheiro para uma menina de 13 anos. Era mais que um salário mínimo. Olha, então assim, eu dava várias aulinhas, ia juntando isso e eu não conseguia usar o dinheiro, porque eu tinha uma mentalidade de escassez. Eu guardava e não me permitia algum tipo de recompensa por isso. E aí veio ele e sabia usar direitinho o dinheiro dele, pra não falar em outras palavras. Mestre do uso do dinheiro. Usava bem, usava até o que não tinha. E olha que interessante, né? A Ju, ela mostrou esse ponto, né? De como a nossa educação, ela vai gerar o resultado na maneira que a gente utiliza o dinheiro, né? No meu caso, eu fui criado também de uma mãe solo, que também batalhou muito e que teve uma crença muito forte na cabeça da minha mãe, que era que isso aqui que você está vivendo aqui agora não é o que não é sua realidade, você tem muito mais que isso aqui. Então minha mãe, ela não, dentro de casa, ela sempre me deixava entender que aquela vida que eu tinha não era bom o suficiente, porque ela teve mais. E aí, essa crença dela, eu crescendo, o que isso significava praticamente? Que dinheiro é a resposta da felicidade. Porque se ela não estava feliz com a nossa situação financeira, então o dinheiro resolve essa dor. Então eu fui criado
de uma forma inconsciente por parte da minha mãe, entender que você tem que ser rico para ser feliz. Porque o fulano é rico, o Beltrano é rico, olha que eles têm tudo isso, então você tem que ser isso. Então, uma boa parte da minha vida, eu fui jogado na ilusão da matéria. E eu fui atrás do dinheiro, eu fiz muito dinheiro, gastei muito dinheiro, mas eu fui atrás dessa felicidade. E aí eu fiz um movimento contrário, né, como adulto, que é, hoje eu busco uma vida mais simples. E vocês em algum momento, né, desses anos todos juntos, repensaram mesmo o modo de consumir? Acho que isso muda até hoje como, né, o que você se envolve profissionalmente, né? Conta pra gente um pouco isso também, que acho que muita gente não sabe o que é empreendedorismo de impacto. Bom, assim, essa palavra, né, ela pode ter várias interpretações. Você pode perguntar para 5 pessoas, você pode ter 5 respostas diferentes. Então, eu vou falar o que empreendedorismo de impacto significa para mim. Significa você empreender para impactar de forma positiva as pessoas, o meio ambiente, os animais, ou algo que está, né, forte no seu coração. É entender que eu posso mostrar para as pessoas um caminho de consumir de forma consciente. E você tem investido, vocês têm investido em negócios para o mercado vegano, que é um mercado que no Brasil está crescendo muito, né? Eu vejo você postando muita coisa, mas ainda é um potencial gigantesco de crescimento, visto o que está acontecendo lá na Europa, principalmente, né? Sim, e o Brasil é um país, se a gente olha para a América Latina, muito líder. Tem muitas coisas acontecendo aqui no Brasil, em termos de alimentação à base de plantas, produtos livres de crueldade, porque essa é uma questão que vai além da nossa alimentação, né? Eu ia falar justamente isso. Existe um mercado de bens de consumo, de moda, de roupas, de até acessórios, que quando você olha, são produções conscientes, são produções mais sustentáveis, são produções que têm assim um olhar para o mundo, como minimizar o impacto que a gente causa. A indústria da moda é muito poluente. Sim. Então, hoje em dia a gente olha para empresas, assim, não é só para empresas que fabricam alimentos, como foi a primeira que a gente investiu, mas a gente olha também para todo o impacto positivo que essa indústria causa e quais são as marcas que, de repente, fariam uma diferença para a longevidade dessa marca, para que essa marca chegue a mais pessoas, um investimento da comunidade, não só nosso, mas como da comunidade que o Crica lidera. Agora eu vou mudar um pouquinho nosso assunto para olhar para perrengues financeiros. Que vocês passaram sozinhos ou em casal, que vocês pensaram assim, nossa, nunca mais vou conseguir me recuperar disso. O meu maior perrengue financeiro, na minha juventude, ele acontecia todo dia, mas eu nunca tive a preocupação que eu não ia conseguir me reter. Eu acho que, assim, a falta de consciência no meu consumo, né, se a gente olha para perrengue, me causou muito perrengue, né, de não ter no final do mês. Tudo isso por conta de uma ilusão que XYZ ia me deixar mais feliz. Você aproveitou, né? Isso que importa. Aproveitei. Chegou até aqui por causa disso. Eu tive um perrengue chique financeiro, né? Vamos dizer assim. Eu tava morando fora como modelo, mas foi remediado por conta da minha mãe ser uma pessoa que pensa em tudo. Eu tava vivendo na Turquia com um contrato para ficar lá 3 meses, depois ia pra China e pra Coreia do Sul. Cheguei na Turquia, deu 1 semana, eu comecei a me sentir mal. Enxaqueca. Eu não sou uma pessoa de ficar doente. Aí eu falei pra minha mãe, não tô bem. Febre alta, tomava remédio e não baixava. Ela, minha filha, faz o seguinte, eu vi que esse pessoal aí da agência de modelo não fez nenhum seguro saúde pra você, mas eu fiz. Resumo, eu fui pro hospital, fiquei internada 8 dias com meningite. Uau. Sabe quanto deu a conta? $20 mil. Deu 10 mil euros naquela época. Uau, muita coisa. Com que dinheiro a gente ia pagar isso? Eu, modelo, só tinha o dinheiro para comer o que eu ia comer naquela refeição. Morava e pagava com trabalho, transporte, tudo. Ferrada. Eu ainda tava pagando a dívida de ter ido para lá. Se a minha mãe não tivesse feito esse movimento, a gente teria... Eu nem sei o que teria que ter feito para pagar essa conta. E esse assunto se fala muito pouco, né? Seguros. A gente tem hoje seguros para tudo quanto é tipo de coisa. Quais sonhos aí para realizar, que falta ainda esse casal incrível realizar? Eu acho que a gente já está começando a realizar muito um sonho em comum, que é começar a viver mais nas ecovilas, conviver com devotos, ficar em ambientes onde a gente está próximo da natureza. E da espiritualidade. Então, eu acho que a gente está num caminho que está
a espiritualidade está puxando muito a gente. E então a gente está olhando para um movimento de tá na natureza. Para mim, hoje isso é um grande luxo poder estar na natureza, imerso com as crianças. É muito bom, né? Proporcionar isso para eles. Então, um sonho que a gente ainda tem é levar as crianças conosco para a Índia, para estudar lá, para estar na espiritualidade, passar um tempo lá. Eu ainda tenho o sonho de ter uma terrinha com uma nascente, pensando em futuro, de ter minha terrinha, minha água, plantar, ter uma cabana, sabe? Não precisa ser uma mansão. Acho que a gente já viveu um pouco de tudo, de muitos acessos, de muitos privilégios, e a gente está voltando para a simplicidade simples, que nos abastece. A vida é essa, se a gente está aqui, se não for para aprender, é para quê que a gente está? Então eu aprendi muito com vocês. Exato. Obrigada, uma honra. Obrigado pelo convite, muito feliz em estar com você. Mas olha, muito legal, e compartilha com o pessoal aqui o @ de vocês, os contatos para que eles possam seguir. Juliana Góes, estou nas plataformas, tem Juliana Góes Podcast também para vocês, uns 100 episódios aí para a gente falar de autoconhecimento e de inteligência emocional. E eu tô no meu arrobinha de Krika Walters, e eu sou mais ativo no LinkedIn, mas também tô no Insta, mostrando mais a vida da minha família e das ecovilas. Maravilhoso! Valeu, casal. Vamos brindar aqui, a gente sempre brinda no final, ó. Saúde! Comece agora mesmo a cuidar melhor de você e do seu dinheiro. Abra sua conta com a Rico em rico.com.vc. Aqui tem o seu perfil. E a gente te espera no próximo Joga na Roda. Um abraço! Rico.